Beleza, galera, tudo bem? Então vamos lá, a correção da prova do URSS 2024. Estou ajeitando o vídeo aqui, que é uma prova composta de 15 questões, dois textos desnecessariamente longos. Tem por que o cara ler tudo isso, porque a URSS não aproveita a complexidade que os textos têm. Os textos são legais, ambos os textos são interessantes, mas para que fizesse sentido ter o texto longo, a prova deveria ser mais complexa, o que não é. Inclusive, essa prova é praticamente zero novidades, uma coisinha que outra ali vai parecer diferente, mas para quem faz para medicina e é veterano, lembra que o meu conceito de veterano é: tu já fez o vestibular uma vez valendo, né? Então tu é veterano. Essa prova é totalmente gabaritável. Dá para fazer tranquilamente aqui, ó, cara, 13, 14, 15, e é uma prova de peso 3 que talvez compense problemas em outras provas de peso 1, que poderiam ser terríveis para ti, ok? Nossa temática vai ser o seguinte: eu vou compartilhar agora a prova. Hum. E eu vou deixar o texto aqui e a gente vai discutindo as questões. Eventualmente eu vou para a questão, mas se for muito necessário, porque daí a gente já consegue dividir as nossas impressões aqui, tá? Então, a primeira questão de prova, como a URSS gosta de fazer, muito tradicionalmente, é de regência. Aqui vai ser predominantemente regência verbal, então a gente tem que preencher as lacunas dessa linha aqui, que vai dar, e a regência com pronome relativo, porque tem um que ali. É o sortilégio do qual fala Veríssimo. Tu te lembra que, com pronome relativo, a regência vai ser exigida por um elemento posterior a ele, correto? Então vai dar de que fala por causa do fala. E na segunda lacuna, o unir, segundo a linha 5 na real, né? É usado como unir alguma coisa, verbo transitivo direto. Então tu não pode ter preposição. Se a regência, do pronome relativo vai ser dada pelo verbo posterior, se o verbo posterior é transitivo direto, então não tem preposição ali, beleza? E, e finalmente na linha 75, tu tem aquela regência verbal do dado, né? São aqueles a quem é dado a alguém, é dado a quem levar, correto? Ficamos com a letra A, mas uma questão, vamos combinar, simplória. Eu diria excessivamente fácil. Claro, eu estou corrigindo sua perspectiva de quem já está terminando de estudar esse ano de 2025, essa prova da URSS 2024. Onde deveria ter estudado isso? No nosso caso, o módulo 5, uma das matérias mais precoces que a gente deve saber, porque vai cair diretamente e depois indiretamente em crase, em pontuação, em percepções sintáticas e aí por diante. Então, regiões com pronomes relativos, se não te lembra, eu uso 10. Tá lá no módulo 5 do livro um, Regências, ok? Vamos ficar aqui um pouquinho, já que essa questão de texto, tá? Essa questão 2, o gabarito é D, então um e 3 vão estar certas, a 2 errada, tá? Que o texto aborda a relação entre as palavras falada e escrita na sociedade, isso é bastante óbvio, né? Usando a própria citação que o cara vai usar do Veríssimo, né? Daquela questão da vulgaridade democrática e tal, já faz a comparação, né? Que existe a palavra escrita e a palavra falada, que é outra coisa, né? Então ela vai estar certa. Agora, justamente a um já meio que mata dois, né? Porque não, em nenhum momento ela, porque a autora, Maura Neves, é Maria, o nome dela, tá? Uma super especialista em gramática da fala e por diante. Aliás, até por isso já não seria correta dois, né? Ela nunca diz isso, né? Ela tá bem mais centrada na fala do que na escrita, não há nada prescritivo da escrita. E as relações entre fala e escrita, a partir do lugar de cada uma, é justamente o que ela diz. Ela compara permanentemente o que acontecia quando as sociedades eram ágrafas ou predominantemente ágrafas e o que acontece depois. Inclusive, tem uma frase que vai aparecer nas questões de ponto de exclamação, né? Mas que diferença? É uma comparação entre o que acontecia lá e o que acontecia aqui entre fala e escrita. Fácil, correto? Não vejo muita situação. Para mim, a questão mais errável da prova da URSS, vou permanecer aqui também de novo, tá? Essas próximas duas vou permanecer aqui. Essas questões de vocabulário que não tem pé nem cabeça, tá entendendo? Não que essas palavras elas não sejam interessantes no nível muito culto de linguagem, né? O gabarito da 3 aí é Equador, sortilégio para magia. Cara, uma expressão completamente inútil do cotidiano. Desígnios para propósitos, tá bom, né? Normalmente são propósitos que te impuseram,
Entendeu? Então não dá para ser, por exemplo, assim, ó, desejo, aspiração ao trabalho, tu entendeu? Ficaria entre meio que B e E ágrafa para Bárbara não daria, né? Talvez ágrafa, pô, pelo amor de Deus, teve um bom professor de português, ágrafa é sem escrita, né? Então talvez decidisse mais do que as outras. Mas não tem raciocínio, não tem, são palavras picotadas, tiradas de qualquer meio, sem nenhuma relação, tu entendeu? Já não é o caso da questão 4. Questão 4 eu acho que a URSS já fez questões melhores de nexos, mas essa aqui pelo menos está dentro de um conteúdo bem claro, né? Que é a relação do nexo com seu sentido. Isso é o nosso módulo 13, nossas aulas de agosto aí para quem fez extensivo, em que a gente viu em 3 aulas, dissecamos todos os nexos possíveis e eu super insisti numa relação importante contigo, que é assim, cara, o nexo não depende do contexto. O nexo é o contexto, entendeu? O gabarito da 4 aqui, para não te atrasar, é B. E eu queria te lembrar do detalhe importante, ó. As conjunções, elas têm sentidos bastante programados, tá? Então, eu começaria para fazer essa questão com naturalmente, portanto, que só pode ser conclusão, tá? Então, nós tiramos aí, ok? Se olhar o C nunca vai ser adição. Adição é da família do E, não só, mas também nem, correto? Então nós ficamos entre B e D. Aí tem o assim como. Cara, assim como nunca vai ser conclusão. Como é comparativo. Então eu não voltei para o texto. E tem que ser naturalmente a letra B. Beleza? É importante, eu não quero que tu saiba os nexos de cor, mas não perceber essas relações que tu usa na tua própria redação. Eu vou te deixar muito à mercê de ir lá para o texto e inventar uma resposta, correto? Eu nem vou para o texto, para que tu não veja essa necessidade. Beleza? Conhece os nexos. A questão de nexo vai ser isso aqui. Isso já é considerada para nexos uma dificuldade mediana. Vejam que absurdo. Na realidade, a questão deveria ser se tu fez um bom trabalho, especialmente na aula 2 de Nexus, essa questão ela vem de bandeja. Claro que nem sempre é assim, né? Porque na questão 5 de pontuação, a gente vai ter uma exigência maior, tá? Eu vou ficar aqui na questão, mas eu vou lá pro texto daqui a pouquinho, tá? Eu só quero te mostrar que para responder bem, se tu quiser anotar aí, né? Se tu vacilou, nessa questão. Eu tenho 3 aulas de pontuação aqui para a gente ver, tá? A primeira, a número 1, que vai estar errada, o gabarito é B também, tá? Só dois tá certo. Ela vai precisar do módulo 15, ok? A situação de ordem da frase, sujeito, verbo, complemento. Só o módulo 15 eu resolveria para ti, ou a primeira aula de pontuação, que nós não tivemos ainda, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A substituição das travessões por parênteses é a terceira aula de pontuação. Substituição de sinais de pontuação que só o URGS, quarta aula, perdão, quarta aula, que só o URGS faz. E a 3, ela já está inclusa no pacote lá do módulo 17, que vai trabalhar orações adjetivas. Tu já podia resolver por ela. Então vamos lá ver essas linhas 20, 24, 25 e 40, tá? Vamos voltar um pouquinho ali em cima, começando da linha 20. Olha bem, por que na linha 20 eu não posso colocar nessa posição aqui que eu estou marcando uma vírgula, tá? E entre eles, Homero ressalta muito significativamente a figura do velho conselheiro. Aquele ressalta é um VTD, tá? Deveria vir um AD depois. Não vem um muito que é uma adjunta do verbial. Maravilha, então quem sabe eu não virgulo ali. Mas o grande problema é que já está super ligado nisso, é que muito significativamente é uma função intercalada. Então eu poderia fazer ressalta, vírgula, muito significativamente, vírgula, a figura do velho conselheiro, ok? São dois advérbios de uma palavra, a pontuação até seria opcional, mas ela tem que ser. Pá, tu te lembra quantas vezes eu digo isso em sala de aula? Ela tem que ser coerente. Ou tu coloca as duas, ou tu não coloca nenhuma. Uma só não dá, então a primeira tá errada, ok? Na linha 24 e 25, a URGS faz uma questão bem mais fácil de pontuação do que a média de substituição de sinais, que é isso aqui, ó. Entre todos, no foco da epopeia, ele pede para tirar esse par de travessões que está aqui e colocar um par de parênteses. Isso é o primeiro momento da aula de pontuação de substituição de sinais, tá? Ah, quando eu troco um par por um par, se é só um par e tu bota o outro par, par de vírgulas, par de parênteses, par de travessões, vai dar certo. Tu deve ter estranhado que tem uma vírgula depois dessa travessão aqui, né? Essa segunda vírgula, ela faz um par com essa aqui, ó.
Ok? Então seria interessante, né? Se eu tivesse colocado só vírgulas lá, ele ressalta vírgula, entre todos, vírgula, no fogo da epopeia, vírgula, eu teria três vírgulas, mas essa aqui teria duas funções. Essa é a minha tarefa na sala de pontuação. Aí se eu trocasse vírgulas por travessões, daria um pouco errado. Se tu não entendeu, aula 4 de pontuação, tu não pode perder se tu faz URGS, beleza? Mas nesse caso é suficiente essa explicação. Trocar um par por outro par funciona tranquilamente. Só tem que ver se é um par ou não, ok? Na linha agora 39, cara, agora essa aqui é muito barbada. Mesmo que tu não entendesse essa 2, tu acertaria porque a unha e 3 estão muito erradas. O que que é, pessoal? É por isso que eu peço para tu estudar essas coisas tão simples, olha só. Que eram então, que então eram apenas cantados. O que que é essa oração? É os textos de Homero, os quais não é pronome relativo. Tu te lembra que nós vimos isso pela primeira vez na aula 3 de Nexus? Quando o que é igual a qual é o pronome relativo, a aula acabou. É só isso que tu tem que saber. Aí eu acrescentei, porém. Se tu quiser acrescentar algumas coisinhas a mais, tu pode dizer com pronome relativo oração adjetiva, não é isso? E quando ela tem vírgula, ela é explicativa. Quando ela não tem vírgula, ela é restritiva. E os sentidos são antagônicos, e a vírgula que marca isso, então ela não pode sair. Beleza? Então a 3 está errada, mas assim, ela está muito errada. Erradíssima. Erradona, correto? E é fácil de ver. Ou por nexos. Lá no módulo 13 isso já estava resolvido. Nós passamos também no módulo 17 e vamos ver de novo na terceira aula de pontuação, que é a pontuação entre as orações. Beleza? Não te preocupa que essa tu vai acertar. A questão de dificuldade média tu vai acertar. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 6 e já vou ficar por aqui, tá? Não vou voltar para a questão. Dá uma olhadinha na questão 6. O gabarito da questão 6 é texto, né? Pergunta. O gabarito é C e a primeira é falsa, onde ela diz assim, ó. Os parênteses da linha 18 e 19, vamos aproveitar que a gente já está aqui, fazem, esse parênteses aqui, ó, fazem uma alteração no argumento. Não é uma alteração, né? É uma ressalva. Ele não está dizendo que havia lá heróis excelentes na ação, havia heróis excelentes na palavra, mas só Zeus era excelente em tudo. Então, mas isso não é uma alteração. Isso é um acréscimo, uma ressalva e aí por diante. Ok? Então, a primeira vai estar falsa. A segunda, na linha 34 e 35, com essa expressão, e agora vem o lado prático dessa conversa. Essa aqui, ó, agora vem o lado prático dessa conversa inicial. A afirmativa diz que isso assinala o momento de inserção de um subtópico. Eu acho que dá para ser um subtópico, assim, porque muita gente questiona, mas não é o tópico principal. Não. O tópico principal é essa comparação entre fala e escrita, né? Falada, palavra escrita. E aí ela vai falar aqui sobre essas restrições da escrita em sociedades ágrafas. Acho que dá para ser, dá para considerar tranquilamente. E, e não tem uma combinação que vou fechar se marcar falso aqui, na dúvida, né? A terceira afirmação, dados da cultura grega, mencionados no texto é evidente, né? Tá aí o Homero. E a primeira pessoa do plural, deixa eu te mostrar a primeira linha, por isso que eu já queria ficar aqui, é usada para falar sobre o leitor, para incluir o leitor. Quando ele diz, no momento em que abrimos o livro, nós nos pomos, abrimos, lembra? Isso está lá no módulo 14 de classes gramaticais. A primeira pessoa usada num texto, sem nenhuma outra referência, o que que é? Autor ou leitor. Beleza? Zero problema aqui. Tranquilo? Muito bem. Questão 7. Nessa questão 7 eu vou fazer diferente. Ela é uma questão de ambiguidade. Nós trabalhamos essa questão bastante no. Não vou fazer diferente, vou ficar aqui mesmo. Trabalhamos bastante no módulo 16, ok? Então dá uma olhadinha a partir da página 45. E tu te lembra que a ideia aqui é fazer predominantemente funções móveis, como adjunta adverbial, mexerem na frase, mudarem de sentido, tá? Então ele quer tirar isso banalmente daqui e colocar depois no Homero da linha 46. Ó, isso se comprovaria banalmente, é comprovar banalmente, correto? Esse advérbio se refere a esse verbo. Essa aqui é a jogada desse tipo de questão. Eu vou tirar o banalmente daqui e colocar aqui, ó, tá? O que que acontece nessa posição do Homero, tá? Os versos de Homero banalmente não chegam. O cara mudou de oração. Tá depois desse nexo aqui, ó. Então vai ser banalmente chegam. Não tem nada a ver com a frase original. A primeira tá errado. Esqueci de dizer, o gabarito é beta. Só a segunda vai estar certo.
Tá, por que que a segunda vai estar certa? A segunda está aqui, ó. É a expressão hoje da linha 45. O hoje está depois do que eu já instalei. Então, é hoje os versos não chegam, ou seja, chegam hoje. Se ele colocar aqui, agora ficou muito fácil, né? Ele grudou no chegam, que já era o único verbo disponível para ele. Então vai ficar hoje chegam, chegam hoje, vai dar o mesmo resultado. Por isso que a primeira está errada e a segunda está certa. Na primeira muda de verbo, na segunda não. E esse com certeza que está aqui, ó, bah, esse aqui é difícil de ver, tá? Esse com certeza o cronista, mas a gente fez muitas análises assim, tu vai te lembrar. Com certeza o cronista, vírgula que. Olha só, esse com certeza, ele não pertence à essa oração do que não esqueceu. Tem um verbo ali, mas o verbo tem um nexo que barra a entrada da adjunta do verbial. Então é provável que esse com certeza seja do próximo verbo que vai entrar aqui na linha 50. Olha só, com certeza também não terá esquecido. É desse verbo, com certeza não terá esquecido. Mas ele pede para tu colocar na linha 51 depois do que. Se tu colocar depois do que, não terá esquecido que com certeza há algum tempo gravavam-se falas. Então fica para essa oração principal nova aqui, ó, que na realidade é uma subordinada, mas fica dentro do que com certeza gravavam-se. Muda de sentido. Beleza? Tu vê que é complexo, é trabalhoso, mas como é que tu faz essa diferença? Mudou de oração, mudou de sentido. Tava num nexo, passou para o outro, passou para a oração de outro nexo, obrigatoriamente mudou de sentido. Pode pôr a mão no fogo. Beleza? Tranquilo, questão difícil. O gabarito é B, né? Tá, maravilha. Ainda aqui, tô na questão 8 agora, tá? A questão 8 vai trabalhar sobre aspectos gráficos, assim, não é bem pontuação, mas é uma coisa mista, tá? O gabarito é D, só a terceira vai estar errada. Como é que é a primeira? As reticências do final do primeiro parágrafo servem para a autora assinalar uma continuidade sem limites. Sim, né? Eu não sei quando vai terminar esses outros sinais, outros sinais, outros sinais. Até a repetição de outros sinais também contribui para isso. Ok? Certíssimo primeiro. Aqui tem um detalhe interessante, né? Na linha 43 e 44, essas aspas, elas são, de certa forma, um discurso citado de alguém ou não, claro. Pode ser que o Veríssimo não tenha, embora o texto diga, Veríssimo disse, embora talvez o Veríssimo não tenha dito isso, ou escrito, tenha apenas escrito isso, a gente também cita alguém quando tu menciona uma palavra ou uma frase escrita por alguém, tu entendeu? Então isso é discurso direto, com certeza, né? Porque as aspas mostram que é uma citação, que não é a expressão da própria autora, certa também. E as exclamações presentes no texto são sempre expressões de dúvida? Eu acho que não, né? Por exemplo, não mesmo. Tem duas que a gente pode ressaltar que claramente não. Deixa eu encontrar aqui que eu marquei a linha 19, um pouco mais para baixo, onde ela diz assim: excelente em tudo, só Zeus. Isso é uma exclamação de ênfase, surpresa, mas não dúvida, né? E mais abaixo também na linha 38, aquele ponto de interrogação de 38 ou 33, perdão. Mas que diferença? Isso também é ênfase, alegria, surpresa, mas não dúvida. Maravilha? Questão sacana agora. Nós vamos ver a 9, que é a questão de concordância verbal. Como é que é, pessoal? 9 de concordância verbal na linha 63, 69. É esse trecho aqui, tá? Começa aqui e a última palavra que vai mudar é o transporte. Então é esse trecho aqui. Tu te lembra que o tradicional dessa pergunta aqui é aquela que a gente coloca muito entre aspas, que é intuitiva, né? Mas na realidade é a identificação do sujeito. Então, que o digam os versos, o cara vai pedir para colocar verso no singular, que é sujeito de vários verbos que vêm depois, e é retomado também por pronomes como objeto. Então, cuida bem agora. Primeira coisa que tem que te ligar é que é só para trocar versos. No enunciado, o artigo não está ali. Então, tenho que contar o artigo. Nosso último simulado, como a galera rateou nisso, cara. Se eu marco os versos, então não conto os. Se eu marquei versos, conto os, correto? Vamos contar agora, então, qual é a primeira? Que diga o verso 2 dos poetas que, no geral, se produz em versos, se produz verso, voz passiva sintética, correto? Versos são produzidos. Então, eu já estou em 3.
E assim esses versos não chegam, então agora é o verso chega, 4. Em tela no monitor, insisto, mas ele vem, olha o acento ali, tem que tirar o acento diferencial, 5, aula de acentuação lá em fevereiro, no verão. E aí ele vem, o verso agora ele vem carregado, 6, da melodia que dá sentido a ele, ao verso, então que lhe dá sentido, 7, e por aí nos transporta, o verso agora nos transporta e fechou, 8. Cacetado de palavras. Mas me parece bem coerente. Tranquilo pra ti? Beleza? Vê que daí o texto tem 80 linhas, só me encheu o saco, né? Porque eu não aproveitei praticamente nada, aproveitei frase. E a mesma coisa vai acontecer agora aqui. A dona Uri está controlando muito mal essa extensão, só para te cansar, só para atrapalhar a prova de português e outras provas. Agora, tu tem, embora a seleção seja legal, pelo menos, né? Texto é grande, Conceição Evaristo, Olhos d'Água, livro de contos dela, contos bastante sensíveis, assim, muito bons contos. Já caiu um monte de vestibulares diferentes, né? E a primeira questão é de crase. Pô, a URGS sempre é pegada, né? As suas questões colocadas exatamente na mesma posição. Ou começa com crase ou começa com regência. Apenas 50 anos, só isso, né? Então, olha a linha 18, sendo a primeira filha é sujeito do sendo, então aquele A é artigo. Sempre ao lado da minha mãe aprendi a conhecê-la. É aprender a fazer alguma coisa é só preposição, não pode ter crase ali porque não tem gênero no verbo conhecer, né? Terceira da coluna, linha 52, tem esse inconveniente, às vezes, para ver a crase duas vezes, a gente tem questões assim lá no módulo 8 de crase, é como dizer de vez em quando. É quando às vezes vai ser uma função de adjunto adverbial e fatalmente vai ter que ser craseado porque o adjunto adverbial tem preposição, então vai ter crase. E confundir-se com as de minha própria infância, aí não tem crase, né? Porque seria as histórias de como dizer os momentos da infância da minha mãe confundiam-se com os momentos de, correto? Esse osso te lembra, não é artigo, é pronome demonstrativo. Lá na aula de pronomes e frases nós vimos isso, ok? Maravilha. Reta final, então, vamos ver. Agora a gente tem, pessoal, uma sequência que aparece várias vezes, né? Que é essa aqui, ó. Primeira vez que aparece na linha 3 de que cor eram os olhos de minha mãe, tá? Aí com isso, essa questão de texto mais forte aqui, porque realmente eu teria que ter uma sequência de uma boa parte do texto. O gabarito é D, eu só não disse a 11, o gabarito da 11 é A, tá? Só o às vezes tem crase, só o terceiro tem crase. Então, na 11 vai dizer assim, ó, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aí diz que a sequência expressa o primeiro afirmativo que vai estar certo. O gabarito da 11 é D. Um e dois certos, três errados. Sequência expressa nos contextos o modo como a narradora, personagem, tematiza diferentes relações entre ela e sua mãe, como os consequentes sentimentos que emergem dessas relações, até porque o texto notou ele vai evoluindo na questão narrativa, né? Então ela se pergunta de que cor eram os olhos de minha mãe em vários momentos diferentes que ela teve com a mãe. Então, tá certo a primeira, mas é quase a mesma afirmação da segunda, que diz: a sequência expressa diferentes sentidos por ser uma pergunta antecedida e algum contexto de ocorrência por diferentes nexos. Tipo, na linha 16 ele vai usar então ali, dá pra ver. Na linha 44 ele vai usar o mas. E se relaciona a momentos distintos à narrativa. Putz, mas é a mesma coisa da primeira, tá certo também? Já na terceira, o que eu acho que tá errado é o seguinte, ó. A sequência expressa em todos os contextos de ocorrência o desconhecimento narrador sobre características. Olha, até dá para de repente deduzir que são as características. Ela pergunta os olhos, né? Sabe? Teria que forçar um pouquinho. Eu não concordaria só por isso. E também não tem sentimento de culpa, né? Eu não vejo sentimento de culpa direto aí. Ela não expressa isso, entendeu? Ela expressa uma curiosidade. Talvez no resto do texto que não está aqui ela pudesse expressar, mas aqui não expressa. Tranquilo? Então ficamos com D na 11. Na 12 a gente tem uma questão que a Urix também gosta bastante de perguntar, que são sobre aspectos de coesão textual que exigem uma certa atenção. Você está vendo que na 12.1, tá? Tu vai ter várias ocorrências da palavra ali, e ele diz que são sempre os espaços onde ela circulava com a mãe. Mas esse ali da linha 46, um detalhe pegadinha, é o ali onde a mãe morou. As crianças são as crianças que eram crianças na idade da mãe, e não as crianças da mãe dela, não ela como criança da mãe dela, mas sim o espaço da mãe. Então ela não está errada por causa do ali da linha 46. Ok?
Agora, dois, três não está certo, tá? O martelando seguido de reticências expressa a ideia de que esse pensamento comparecia repetidamente. Porra, tá louco, é óbvio, né? Martelar é a metáfora de continuamente estar voltando e de uma situação naturalmente incômoda também. E a 12 3 é verbos direto e ela faz uma coisa que tem que se ligar muito, porque a URG seguido tenta te sacanear, tá? Que é dizer que o pretérito perfeito e o imperfeito marcam ações pontuais contínuas, respectivamente. Eu preciso obrigatoriamente dizer o que decide a questão é o respectivamente. Porque daí a ideia de que o perfeito é pontual e o imperfeito é contínuo, ok. E muitas alternativas que a URGS dá como errado, ele não coloca, ela não coloca o respectivamente. Então, quando eu digo que o perfeito e o imperfeito dão ideia de ação pontual e contínua, parece que os dois fazem as duas coisas. E aí que vai estar errado, ok? Tu já fez provas assim, se tu vem estudando, repara, onde não tem respectivamente, marca errado se tem. Ok. Desde que esteja nessa ordem, né? Perfeito pontual, imperfeito contínuo. Maravilha? Eu vou seguir aqui porque tá legal, até porque agora a gente vai fazer uma questão, pessoal, para o qual nós temos praticamente dois módulos nos nossos materiais. Classes gramaticais, que é o módulo básico, tá? Tomar uma aguinha aqui, tá? Para entender o que que é uma classe, e classes gramaticais 2, que é o que a URGS gosta de fazer, de diferente com as classes gramaticais, tá? Então vamos ver aqui nessa sequência aqui o gabarito da C de classes, em que talvez eu tenha uma pegadinha ou duas com as palavras rápido e gigante, tá? Vamos ver como é que eu analiso isso. A primeira palavra, mero, mero pensamento interrogativo, mero é tipo simples, simples em excesso, simplório, tá? Levemente pejorativo essa expressão, como simplório também é. Por que que mero é adjetivo? Tem as características, existe mero, meros, mera e mera, tem variação. E aqui acompanha o pensamento, né? Essa é a característica básica do adjetivo, acompanhar os substantivos. Então aí, primeiro, acho que tu foi bem. Já o rápido da linha 20 acompanha o verbo crescer rápido, ok? Então, assim, ó, teoricamente, não está fazendo bem o que o adjetivo faz, não é? Mas, de repente, podia desconfiar. Até, você sabe que, mesmo tendo boas aulas, sempre elas podem ter contraindicações. Que isso seria o predicado nominal, tipo, cresci e foi rápido. Não. Cresci e fui rápido não faz sentido. Esse cresci, tipo, cresci rapidamente, é um advérbio usado no formato de adjetivo que é super comum no português coloquial, ok? Por isso que vai dar dois ali. Como bem da linha 49, que já vem comprovadamente como advérbio por causa disso aqui, ó. As crianças andavam bem, andavam nuas até bem grandinhas. Esse bem, ele está num contexto todo de plural feminino. Crianças andavam grandinhas. E cadê o plural? Bem, não tem plural. Se tu colocasse muito, até muito grandinhas, tu vê que muito não varia, porque aquele espaço sintático é de um advérbio, incapaz de fazer o plural. Maravilha? Beleza? Então o advérbio aí tá bem, né? Na linha 83, o gigante, ele é um elemento que acompanha, olha bem, tá? Algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens. Esse gigante adormecido, na realidade, é aposto para ser algumas. Como é que eu sei? Aqui é os gigantes, que gigante pode ser adjetivo e substantivo. E aqui claramente ele é substantivo porque ele está acompanhado desse adjetivo. É os gigantes adormecidos, correto? Essa pegadinha não precisava cair. E na 85, tá? Como é que esse rápido agora, pessoal, vai ser adjetivo se ele também acompanha esse verbo ser? Porque ser é verbo de ligação, cujo complemento, tu te lembra, coisa que eu já falei algumas centenas de vezes nesse ano. O complemento do verbo de ligação tem que ser adjetivo, correto? Então é o verbo ser, o verbo to be ali, e rápido, o seu predicativo no formato de adjetivo. Maravilha? Tranquilo? Tu vê que a URGS aproxima classes agora de análise sintática interna, ok? Agora nós vamos fazer as funções sintáticas básicas, está acabando, só faltam duas agora. Começando com uma pequena novidade, que é a URGS insistir nessa ideia de complemento nominal. Dificilmente a URGS pediu complemento nominal e pediu um absolutamente complexo, que é esse aqui, ó, desejo de alimento, tá? Como é que eu sei, pessoal, que desejo de alimento é complemento nominal? Vamos revisar tudo passo a passo.
Esse de alimento acompanha desejo, ok? Quem é que pediu a preposição desejo de regência nominal? Lembra, são cinco funções com preposição, mas só duas têm regência nominal, adjunta nominal e complemento nominal. E aqui a URGS ainda colocou a situação que é a área de interseção, tu entendeu? Que é um substantivo colocado a preposição de. Aí a gente não sabe no que é, se é adjunto ou complemento. Lembra, se não tivesse a preposição de, é complemento. Se não fosse um substantivo, se fosse um adjetivo, seria complemento, correto? Agora a gente vai ter que fazer aquele estágio final. Eu quero saber se desejo vem ou não vem de verbo. E aí Euros colocou um terceiro empecilho, que é a derivação regressiva, lembra? Substantivos abstratos, tipo o desejo, vem de verbos desejar, pela redução do seu sufixo. É o desejo é a derivação regressiva de desejar, então vem de verbo, então é complemento nominal. Cascudíssima, correto? Que nem essa da linha 67 e 68. Cara, aqui a URGS, não sei se exagerou, mas vamos ver se concorda. Ó. Ele diz que por seus cabelos, braços e colos é o agente da passiva dessa frase. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colos. A frase está na passiva, mas tu concorda que a ativa eu acho que não seria seus cabelos, braços e colos distribuíam aquelas flores, né? Na realidade, alguém distribuía aquelas flores para os seus cabelos. A passiva seria, a ativa seria, distribuíam depois flores para os seus cabelos. Para os seus cabelos é como adjunta adverbial de lugar. E não um agente da passiva, porque ele não faz ação na ativa, ele não é o agente da passiva, porque ele não é o sujeito da ativa, correto? Bem difícil essa questão. Aliás, eu acho que essa aqui talvez seja a questão mais difícil da prova. E depois, na linha 87, esse e com ela também se desvanecessem os nossos sonhos, a prova diz que é objeto direto, só porque está depois do verbo, essa aí não, né? Lembra que eu posso ter um sujeito posposto e se esvanecessem os nossos sonhos, tu pode entender como eles fossem esvanecidos ou esvanecessem eles mesmos, tu entendeu? Mas em qualquer caso, é o sonho esvanecessem ou esvaecessem, é sujeito. Porque se fosse um sonho só, tu diria se esvaecesse o meu sonho e não esvaecessem. Beleza? Lembra, mesmo estando depois do verbo e fazendo concordância, ele é sujeito e não objeto. Maravilha? Essa aí é a casca, né? Essa é a mais difícil da prova. E ela é sintática interna. Tá? E a última, cara, agora a última 15, vamos combinar, né? Essa aqui, eu vou recomendar que tu veja, nem, tu não precisa nem ver. Deixa eu te mostrar a questão lá. Uma aula da URGS para decidir isso. Isso aqui é a segunda aula do Enem, que a gente viu lá na segunda aula, que é a última de fevereiro. Já resolveria para ti, né? O texto não é totalmente dissertativo, tentando provar o valor da palavra falada. E o texto dissertativo, tu te lembra? A tipologia dele textual é dissertativo ligado ao verbo no presente. Como uma tipologia narrativa que afirma que o texto 2 corretamente tem, é baseada no tempo no passado, tu entendeu? Então não tem escapatória. Injuntivo são verbos que estejam no imperativo. O 2 não tem, o 1 não tem a menor chance de ser narrativo, tu entendeu? Como o 1, né? Como o 2 é totalmente narrativo. Beleza? É, a provinha média, cara, é para fazer mais do que 12. Se tu errou 3, por exemplo, então fatalmente tu errou uma matéria que não era cabível. Então sugiro que fatalmente tu também me chame. Beleza? Um abraço, velho. Se curtiu, me chama. Se tu tem alguma dúvida, me chama igual. Um abraço.